Então, assim, essa apostilinha é para você entender lá os símbolos dos heredogramas. Então, o que é heredograma? Heredograma é aquela armação que você já viu ali com as corujinhas lá e tal, né? Você já teve uma ideia do que é aquilo? É uma montagem que a gente faz, um esquema para você poder visualizar, né, como é que aquele caráter está passando de geração em geração e como que é a genética dos indivíduos que estão envolvidos ali, tá? Então, só vamos lembrar aqui, os genes alelos. O que são genes alelos, que a gente já viu nos outros vídeos. Então, os genes que você herdou, né, um do pai e um da mãe. Isso eu tô lendo aqui agora, tá? E codificam as mesmas proteínas, mas podem ser um pouco diferentes um do outro ou podem ser defeituosos, tá? Então, por exemplo, se você tem um gene lá para a produção da proteína, blá, na verdade você tem dois genes para a produção dessa proteína, um que você herdou do teu pai e um que você herdou da tua mãe. Mas eles podem ser um pouquinho diferentinhos, tá? Ou um pode estar, né, meio bugado e fazer proteínas ruins e o outro fazer a proteína legal, tá? Então é aí que a gente vai ver qual que vai dominar, qual que vai se expressar, né, no seu organismo e tal. Isso que são os alelos. Então, o que é um par de alelos? Genes que codificam as mesmas coisas, né? Então você sempre tem dois de cada tipo, tá? Então, como cada gameta tem 23 cromossomos, uma pessoa que é portadora de um gene alelo alterado e o outro alelo normal poderá transmitir tanto um alelo como o outro aos filhos. Tá, então vamos para o próximo. Ancra tudo, próximo. Tá. Então aqui você está vendo os principais símbolos que a gente usa em heredograma. Tá? Então, o que é heredograma? Representação gráfica, né? Seja por desenhos, está fazendo um esqueminha lá, da herança de um gene ao longo de várias gerações. Tá? Então, não é necessariamente a herança de uma doença, porque isso não é doença que a gente está analisando, você pode estar analisando alguma outra coisa. Tá? Então, a herança de um gene ao longo de várias gerações. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, que a gente vai usar esse negócio aqui pra caramba. Tá? Então, quadradinho. Quadradinho é sempre masculino. Tá? O círculo é o feminino, tá? E quando é sexo indeterminado, é tipo, não sei o nome disso, losango, balãozinho. Tá, enfim, isso aqui é o sexo indeterminado, tá? Tipo, é indeterminado porque, assim, tipo, o problema não fala, entendeu? Ou não sabe, morreu há 50 anos e ninguém sabe o que era. É isso, tá? O que é o quadradinho e o círculo escuros, né? Quando ele está preenchido, ele está colorido, significa que aquele indivíduo, né? Aqui no caso masculino, né? O indivíduo feminino, macho, fêmea, pai, mãe, sei lá o quê, filho, filha, ele foi afetado, ou seja, ele está aparecendo aquela condição nele, tá? Então pode ser uma doença, pode ser uma cor de olho, pode ser, sei lá, entendeu? Afetado significa que a condição aparece nele. O gene está se expressando nele, esse que é o afetado. Então, nesse caso, esse aqui, né, que é o quadradinho branco e o círculo é tipo o normal, tá? Que a gente chama de normal. Mas você já vai estar vendo isso daí, já vai entender. Quando tem um tracinho ligando os dois, é tipo casamento, tá? Quando é casamento consanguíneo, é dois tracinhos. O que é casamento consanguíneo? Quando é casamento de parentes, tá bom? Então, primo em primeiro grau casa com prima em primeiro grau. Ah, por que isso é importante? Porque, assim, as heranças genéticas do primo e da prima são muito semelhantes entre si, tá? Então, por exemplo, se tiver algum tipo de doença recessiva na família, tem uma possibilidade muito grande de acontecer isso nos filhos deles, entendeu? Porque provavelmente os dois vão estar carregando os genes, mesmo que eles aparentem, né, eles serem normais, eles podem ter genes para essa doença, né, escondidos lá no genoma deles. E tá passando isso daí para os filhos, aumenta a chance, tá? Também você já vai entender isso aqui daqui a pouco. O que é irmandade? Irmandade é assim, ó, você tem aqui o casamento, e daí depois você puxa um fiozinho aqui para baixo e você arma um varal aqui e coloca todos os filhos. Então, por exemplo, esse aqui é a filha, esse aqui é o filho. E geralmente é nesse sentido, assim, ó, o mais velho ele fica para cá, tá para a esquerda, esse daqui é o mais novo, esse aqui é mais velha, né, esse aqui é uma menina.
e 2 meninos. Esse daqui é o menino mais novo, beleza? Ó, vai seguindo aqui o cursor do mouse aqui para você poder entender. Quando aparece esse tipo de varalzinho diferente aqui, né, que tá ligando aqui 2 irmãos, esses são gêmeos fraternos, tá? Fraterno significa 2 óvulos e 2 espermatozoides, tá? Então pode ser, ó, um menino e uma menina, os dois podem nascer super diferentes, é como se fosse até 2 gestações diferentes, tá? Eles, basicamente isso, tá? Aqui 2 meninas, né, gêmeos fraternos, então, tipo, a mulher ovulou 2 óvulos, cada um foi fecundado por um espermatozoide diferente, dá gêmeos fraternos, tá? Gêmeos univitelinos, aí não, aí é aqueles gêmeos que são iguaizinhos, né? Por que isso? Porque um óvulo, um espermatozoide, fecundou, né? Formou lá a célula ovo começa a se dividir, você viu isso, você lembra disso? A célula começa a se dividir, forma aquela bagaça lá que é a mórula, né? Lembra que eu falei que parece uma amora, aquilo? Só que aquela massinha de células, em um certo momento, ela se separa em 2 partes, entendeu? E daí cada partezinha vai formar um indivíduo. Só que como no começo ela era uma só, ela descendente de uma célula só. Então eles são iguais, são 2 indivíduos iguais, tá? Quando vier um corte assim dessa maneira, porque faleceu, morreu, tá bom? Esse aqui a gente não vê muito, tá? Depois, a hora que aparecer no problema, daí eu mostro. Quando é assim, né, que tem esse tração preto aqui, é porque é sem filhos, aqui é um aborto espontâneo, bem raro de parecer isso, tá? Tá, vamos tocar pra frente. Então, assim, o que é o gene dominante, o que é o gene recessivo? Nossa, isso aqui você super tem que saber isso, tá? Então, o gene dominante é o gene que vai se expressar mesmo que ele não esteja nos 2 alelos. Então, você não tenha recebido um do seu pai e um da sua mãe. Você recebeu só um do seu pai. Mas mesmo assim, ele vai se expressar. Por quê? Porque ele é dominante, ele é poderoso, entendeu? Ele aparece. Então, mesmo que ele não esteja em dose dupla, ele vai se expressar, ele vai aparecer em você, tá? Você vai ter a característica lá que ele está determinando, tá bom? O que é gene recessivo? O gene recessivo, ele só vai aparecer a característica em você se você tiver herdado um do seu pai e um da sua mãe. Ele tem que estar em dose dupla. Tá? Se ele não tiver em dose dupla, ele não vai aparecer. Velho, essa coisa mais importante da genética para você entender é essa bagaça aqui. O que é gene dominante e o que é gene recessivo. Se você entender esse negócio aqui, nossa, você vai se dar bem, tá? Você vai dominar os exercícios. Então vamos pegar aqui um exemplo de fantasia, tá? Porque eu coloquei fantasia, porque cor de olho não é tipo, é só um gene que vai determinar, é bem mais complicado que isso. É tipo, só para você entender o negócio, tá? Então, olho azul, ele basicamente ele é uma herança recessiva, que ele envolve mais genes, tá? Mas deixa quieto. Então, assim, ele é uma herança recessiva, ou seja, para a pessoa ter olho azul, ela tem que ter recebido um gene de olho azul do pai e um gene de olho azul da mãe, certo? Então, olha só, como é, aqui também é mega importante isso, presta bem atenção nisso. Como que a gente vai representar essa bagaça no heredograma? Você não vai ficar escrevendo olho azul, olho castanho. Não, você vai representar isso por letras, tá? Geralmente a letra A é a letra que a gente usa, tá? Pra, tipo, qualquer tipo de coisa a gente coloca logo a letra A, porque acostuma, tá? Mas assim, por que a gente, nesse caso aqui do olho azul, a gente colocou a letra A? Porque, assim, o certo é você pegar a primeira letra da condição que é recessiva. Então, nesse caso, por exemplo, o olho azul, você vai colocar um A ali, porque o A de azul, olho recessivo, tá? É o melhor jeito de você lembrar é esse aí, tá? E aí você coloca aqui, no caso, a condição dominante seria o olho castanho. Eu sei que tem uma pancada de tipos diferentes de olho castanho, mas deixa quieto, só para você poder entender aqui agora, tá? Então, o olho castanho, ele seria dominante. Dominante é a letra A maiúscula. E letra A pequenininha é o recessivo. Para a pessoa aparecer com o olho azul, o que ela precisa ter? 2 genes recessivos, ou seja, azinho, azinho. É assim que a gente fala mesmo, tá? Azinho, azinho. Para a pessoa que tem olho castanho, opa, aí ela tem 2 tipos, 2 possibilidades de genética dela aí. Ela pode ter 2 dominantes, que é o azão, 2 genes dominantes. Então, herdou esse daqui do pai, esse daqui ela herdou da mãe. É sempre assim, herdou do pai, herdou da mãe, herdou do pai, herdou da mãe, tá? Ou ela também vai ter o mesmo tipo de olho lá, olho castanho, se ela tiver herdado um único
azão. Ela herdou esse gene para olho castanho, azão, que ela herdou do pai, herdou um gene de olho azul da mãe. Mas o azul ele é recessivo, entendeu? Então, quando ele tá nessa combinação aqui, ó, um dominante é o castanho e o azul é recessivo, quem que vai aparecer? O dominante, que é o castanho, tá bom? Ah, mas e quando que o azul vai aparecer? Quando que você vai ter olho azul? Quando você tiver 2 recessivos e não tiver nenhum gene dominante aqui para atrapalhar, certo? Então, aí sim que o recessivo se expressa. Então, por isso que geralmente o caráter recessivo, ele é menos comum, tá? Porque você tem que herdar 2 genes para aquela característica. Se você não herdar os 2, ele não vai aparecer, tá? E é mais comum você herdar, né? Tipo, variado ali, você tem duas possibilidades aqui para o dominante, só tem uma possibilidade para o gene recessivo. Então, por isso que ele é mais rarinho. Mas isso aí a gente vai ver depois mais com calma, tá? Tá, então assim, a letra maiúscula do dominante, a letra minúscula é do recessivo, tá bom? Isso aí é bem importante você tá dominando também, tá? Como que é feito esse exame, né? É no pezinho, no calcanhar, né, da criança. A gente fala para a mãe se acalmar, né? Que não precisa ficar nervosa, porque tem que fazer esse exame. Eu já sabia porque eu já tive outro filho, né? Então, há 11 anos atrás eu também fiz nele. Mas, assim, no hospital também, durante o pré-natal, é sempre dito, lembrado que na primeira semana, que o neném, depois que o neném nasce, tem que fazer o teste do pezinho, que é importante na primeira semana de nascido. Assim que nós recebemos a amostra, a recepção encaminha para o laboratório, aí aqui dentro nós fazemos a triagem. Quando vem para cá, depois dessa seleção, as amostras são etiquetadas, depois são picotadas para todos os exames. Então, vamos lá para o nosso primeiro problema, tá? Que ele é sobre a fenilcetonúria, desculpe, que é aquela doença lá do pezinho, né, que eles fazem o teste do pezinho para saber se a criança tem. A pessoa que tem fenilcetonúria, ela tem problemas, né, para metabolizar a fenilalanina, né, que é o aminoácido que é presente em um monte de alimentos. Se essa pessoa não conseguir metabolizar, é porque ela não faz uma enzima, a enzima que é responsável por metabolizar a fenilalanina. Tá? Se a pessoa não consegue produzir essa enzima, a pessoa tem fenilcetonúria. Tá? Então ela vai ter que passar o resto da vida fazendo um regime desgraçado lá, entendeu? Tipo, controlando a alimentação. É um negócio assim bem complicado mesmo. Tá? E acontece que a fenilcetonúria, ela é uma coisa, o que a gente chama de doença genética, né? Ela é uma herança, uma coisa que aparece na sua família lá e de vez em quando, tá? Aparece lá. Que tipo de herança que é essa? Agora você tem que ficar bem ligado nisso. É uma herança autossômica recessiva. Vamos entender o que são essas palavras, tá? Autossômica significa que não é uma herança ligada ao sexo. Então, assim, tanto os meninos como as meninas podem herdar isso, não tem nada a ver com o sexo. Não tem nada a ver se é menino ou menina, nada a ver. Porque tem doenças que tem a ver, tá? Que, tipo, só vai aparecer nos meninos, ou só nas meninas. Essa daí não, tá? Então, ela é autossômica, tá? Ou seja, os genes que determinam essa herança não estão nos cromossomos sexuais. Lembra que a gente viu aquela fotinho de genes lá, os parzinhos deles, 23 pares. Quando chega no 23º par, lembra que eu mostrei para você? Esses genes são diferentes. Por que é diferente? Porque se for menina é desse jeito, se for menino é de outro jeito. Então, os genes que determinam a fabricação dessa enzima lá, né, que a pessoa que tem fenilcetonúria não produz essa enzima, esses genes que estão ligados a isso, eles não estão em cromossomos sexuais, tá? Então é por isso que tanto menino como menina pode herdar, porque eles estão nos outros pares, e não ali nos cromossomos sexuais, tá bom? Isso que significa autossômica, tá? E o que vem a ser o lance do recessivo? Isso que é mais fácil. Recessivo, você já tá sabendo que para você poder apresentar a fenilcetonúria, né,
você ser uma pessoa que tem fenilcetonúria, você tem que ter herdado 2 genes bugados. Tá? Você tem que ter 2 genes com essa condição, ou seja, seu pai te passou um, sua mãe te passou outro, você se ferrou porque você agora vai ter a doença, tá? Porque ela é recessiva, ela não é dominante, tá bom? Então essas 2 palavras de ouro aqui você tem que tá sabendo elas, tá bom? Então nós vamos usar novamente a letra A, tá bom? A letra A, a letra clássica, para a gente poder trabalhar nos probleminhas, tá bom? Então, ó, vamos usar a letra A, então, o azão, azinho, né? Letra A. Para representar a condição herdada. Então, assim, por que falando condição herdada? Porque, neste caso, a condição é uma doença. Mas eu já falei para você que nem sempre é uma doença, tá? Você pode estar lidando com outro tipo de herança lá, tipo, o cara tem a orelha estranha, sei lá, algo assim, que não é uma doença, tá bom? Nesse caso, a gente está trabalhando com doença, mas nem sempre é. Então, lembre-se que a fenilcetonúria é uma doença de herança recessiva. Então, recessivo significa que para ela se manifestar em você, para ela afetar você, você tem que herdar 2 genes para essa doença. Se você herdar só um, então vamos supor, teu pai te passou um gene para fenilcetonúria, mas a tua mãe não, tua mãe te passou um gene legal. Então, você não terá a doença, mas você tem um gene ruim para doença, tá em você, ele tá escondido lá nos seus cromossomos, certo? E você pode transmitir a doença para os seus filhos, mesmo que você não apresente, você pode transmitir, tá bom? Então é bom sempre ter noção disso. Então vamos ver, como é que é representados os indivíduos saudáveis? Lembra, esse daqui menina, esse daqui menino, né? Esse aqui pai, mãe, filha, filho, né? Então, esse aqui é o feminino, esse aqui é o masculino. Os saudáveis, eles são representados assim, branquinho, como a gente já viu ali no vídeo anterior, tá? Então, os saudáveis, ou seja, que não têm fenilcetonúria, como é que eles são? Ou azão, ou azão, azinho. Veja, que como é uma doença recessiva, se você tiver um azão aqui, pronto, você não tem a doença mais. A doença não vai se apresentar em você, tá? E para você ser doente, como é que você tem que ter? Azinho, azinho, que são 2 genes recessivos, né? Se tiver herdou um do pai, herdou um da mãe, para fenilcetonúria, isso se ferrou, porque agora você vai ter a doença. Então, você é representado assim, tá? Vamos lá, então. Aí apareceu, né, o heredograma. Finalmente apareceu o primeiro heredograma nosso. Então, o heredograma mostrando a herança de fenilcetonúria. Olha só, geração 1, geração 2, geração 3, tá? Então, você tem aqui filha doente, neta doente, neta desses aqui, né? Que são os avós, que é a geração dos pais e a geração dos netos. Então, neta aqui doente, neto doente, tá? Então, você tem aqui 2 casais, ó, da geração 1. Esse casal, né? Cada um aqui teve, né, filhos, e esses aqui se casaram, entendeu? Você vai fazendo os varalzinhos ali para mostrar, né, quem que se casou com quem, quantos filhos tiveram e lá, tá bom? Olha só, quando você pega o heredograma desse, os caras já estão falando no problema que ele é uma herança recessiva. O que você faz? Você vai olhar lá as criaturas que estão bugadas, né? Que estão com a doença, que estão, né, com esses pintadinho aqui, né? Tem uma machura, que esse aqui é o afetado, esse aqui é o doente. O que você faz? Você carca lá 2 letras pequenas para ele, azinho. Por quê? Porque ele tem 2 genes recessivos, é por isso que ele é doente. Entendeu? Então, os doentes, os que têm aquela condição, né, que no caso que é a fenilcetonúria, os que têm fenilcetonúria, eles só podem ser azinho. Tem que ter herdado 2 genezinhos bugados do pai e da mãe. Isso tem que ficar claro na sua cabeça, tá bom? Então, a primeira providência que você faz é colocar aqui, azinho, para todo mundo que tem a pereba, tá? Agora, vamos supor que o problema não fala para você se a herança é dominante, se ela é recessiva, e tem uma pergunta que diz: que tipo de herança que é essa? Dominante ou recessiva? O que você faz? Você observa o negócio. Vamos olhar de novo. Olha, tem um monte de gente aqui, certo? Cada desenho desse aqui é uma pessoa. Velho, você só tem 3 pessoas doentes aqui. Como você tem poucas pessoas doentes no heredograma, você pensa isso, você pensa, provavelmente se trata de uma herança recessiva, porque está aparecendo poucas pessoas doentes, tá? Mas depois a gente já vai ver mais desse negócio aí. Agora, olha só uma outra coisa interessante. Você tem uma geração inteira aqui que não tinha pessoas com essa doença. Olha só, as 4 pessoas, os 4 avós, né, 2 avós e 2 avós, não tinham doença. Então tem uma geração aqui que a doença passou batido.
tá? Vamos ver a próxima agora. Olha só. Como é que você conseguiria dizer qual que é o genótipo? Genótipo assim, é tipo o tipo dos genes. Azão, azinho, 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 azão, azão. Isso que é genótipo, tá? Você vai me dizer que tipo de genes que tem essa criatura, essa criatura, essa criatura e essa criatura, tá? Então agora você vai pausar o vídeo, pensa aí com suas ideias para ver se você consegue descobrir o que esse cara é, tá bom? Pausa aí. Resposta. Então, a resposta é o seguinte. Todos eles são tipo azão-azinho. Ah, mas por que nenhum é azão-azão? Porque olha só, esse cara aqui, né, ele casou com essa mulher aqui, ele teve uma filha bugada, quer dizer, uma filha com fenilcetonúria. A filha com fenilcetonúria, ela tem que ter 2 azinho, né, dois genes azinho, tá, 2 genes para doença. Para ela ter 2, olha aqui, ó, herdou um do pai e ela herdou um da mãe, certo? Então o pai tem que ter um para doar e a mãe também, entendeu? Então, e tanto o pai como a mãe dessa menina, eles têm que ser azão-azinho. Ah, mas por que eles não são azinho-azinho? Porque se eles fossem azinho-azinho, eles seriam doentes. Eu faria esse treco aqui nele aqui também. Só que não, eles são normais, entendeu? Então, se eles são normais, eles têm que ter um azão. Ó, azão, a pessoa fica tá normal. Ela não tem fenilcetonúria. Mas ela tem um gene para fenilcetonúria escondido aqui, ó, no genoma dela. E aí, infelizmente, a coitada da filha herdou, entendeu? Ela herdou fenilcetonúria do pai, fenilcetonúria da mãe, pá, para essa doença nela. Mesma coisa com esse garoto aqui, tá? Então esse casal também ele tinha que ser azão-azinho. Por quê? Porque veio um azinho do pai, um azinho da mãe, certo? Então assim, baseado na prole, né, nos filhos, você já consegue determinar qual que é, né, o genoma aí dos pais, tá bom? E aqui você conseguiria dizer, né, dos avós, qual que seria o genoma deles. Então pausa o vídeo aí, pensa, tenta pensar para você. Se você não pensar, você não consegue compreender a lógica do processo, tá bom? E não é tão ruim assim, é um negócio que até é bem divertido de fazer. Tá, então olha só como é que ficou. Esse casal aqui, esse aqui não tem erro, cara. Porque eles têm uma filha doente. Então, a mesma situação desse casal aqui, de uma filha doente, está ocorrendo essa situação aqui igualzinho, ó. Então, se tem a mulher aqui, ela é normal, o homem é normal, então eles têm que ter um azão, tá? Porque são normais. Mas tiveram um filho doente, então, ó, azinho veio daqui, azinho veio dali. Fechou. Agora, olha, esse daqui é um pouquinho mais complicado. Porque, assim, esse casal, eles tiveram uma filha e um filho. E o filho e a filha são normais. Olha só, tá? E aí, o que acontece? Só que esse filho aqui, ele é um normal só na aparência, porque ele tem... Tá na filha também, né? Porque ele tem um gene que para fenilcetonúria escondido, certo? Como é que você sabe que ele tem escondido? Ah, porque ele teve uma filha com a perela, entendeu? Então, o que acontece? Ele tem que ter herdado esse azinho aqui de alguém, entendeu? Um deles tem que ter um azinho para doar para ele. Azão, com certeza, essa mulher tem, esse homem tem um azão, porque eles são normais, tá? Agora, um deles tem que ter o azinho, tá bom? Para doar. Então, por isso que eu coloquei essa seta estranha aqui. Eu sei lá, se é o pai ou a mãe que são azão, azinho, um dos dois tem que ser azão-azinho. O outro pode ser azão, não tem problema. E daí ele doa esse azão, a mãe doa o azinho. Vamos supor que tivesse outro azão aqui, de boa, doa esse azão aqui, a mãe doa o azinho, não tem problema. Mas um dos dois aqui desse casal tem que ter um azinho, tá bom? E pausa o vídeo e tente fazer esta criatura aqui, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa, tá? Essa pessoa, ela é normal, né? É uma mulher, ela é normal. Então, só que você sabe que normal ele tem 2 possibilidades, azão-azinho ou azão-azão. Então, ela pode ter dado um azão daqui, um azinho dali, ela é normal. Ou ela herdou azão daqui e azão daqui, né? Azão, e ela é normal também, tá? Então, essa daqui meio que não tem como você saber. Assim ela não é, né? Porque assim ela seria doente. Beleza? Tchau.